tenho o enorme prazer de estar hoje aqui com duas pessoas por quem eu tenho a máxima admiração possível, o Juca Kfouri e o Caio Magri, e nós vamos tentar discutir a questão dos mega-eventos e a sociedade brasileira, que é uma questão fundamental, na minha opinião, sobre esses mega-eventos e o que o jornalismo pode fazer para ajudar que a sociedade tenha o maior número de benefícios possível desses mega-eventos que vão ocorrer. Então, vou dar a primeira palavra ao Caio, e depois ao Juca, e depois nós fazemos aquela discussão como de manhã. Caio. Bem, boa tarde a todos e a todas. Carlos Eduardo, muito obrigado pelo convite. Observatório da Imprensa e do Projor, Juca. Prazer dividir a mesa com você aqui. Juca e eu temos alguma coisa em comum lá atrás. Fizemos os dois os barracos na USP, né? Estudamos mais ou menos... Eu demorei muito. O Juca foi um bom estudante e acabou rápido. Eu demorei muito tempo. Mas eu acho que é um pouco de lá que a gente construiu uma percepção e a necessidade de atuarmos nas coisas que a gente faz hoje. Eu queria colocar para vocês algumas questões que estão sendo desenvolvidas pelo Instituto Ethos, para responder, na verdade, não são respostas que a gente já tem, mas para encarar a oportunidade que os dois grandes mega-eventos que vão acontecer aqui no Brasil, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, na possibilidade de que a gente possa ser um país, uma sociedade que oportunize esses dois momentos, construindo e aprofundando as nossas instituições, a nossa democracia, a transparência, o controle social, a participação social. Acho que isso a gente está longe de termos um quadro bastante definido com relação a esses avanços, mas algumas coisas eu acho que a gente pode considerar que estão chegando para ficar, né? E nós, no Instituto Ethos, que é uma organização que trabalha com a responsabilidade social das empresas, portanto, nosso público-alvo, nosso foco é dirigido às empresas, trazendo as empresas para a agenda da responsabilidade social empresarial, da sustentabilidade. Nós acreditamos que há três eixos muito importantes nessa agenda da responsabilidade social e da sustentabilidade. Duas são mais conhecidas de todos nós, né? A agenda ambiental, que trabalha com os temas como mudanças climáticas, biodiversidade, resíduos, etc. Uma agenda de investimentos e de geração de oportunidades, melhoria das condições de trabalho, direitos humanos, inclusão social. E uma agenda que é mais desconhecida, mas ela é central, é de que nada disso é possível avançar se a gente não tiver um país onde o mercado tenha mais transparência, que a gente tenha maior integridade nas relações público-privadas e que a sociedade tenha um maior grau de participação efetiva nas decisões e no controle social das políticas públicas. E é sobre esse aspecto que nós escolhemos como é que a gente ia atuar na agenda dos mega-eventos, pensando de que o legado que a gente quer deixar, ou contribuir para que esse legado seja construído, é um legado nesse campo da integridade, da transparência, do controle social. E esses dois mega-eventos são especialíssimos para isso, né? São oportunidades muito grandes. Há grandes investimentos públicos, há investimentos que são realizados, muitos deles envolvendo políticas locais, que envolve, por exemplo, o plano diretor das cidades. Portanto, as necessárias discussões e reflexões que têm que ser tomadas e decididas em cada local. Há uma atenção, e aí esse é o grande gancho, quer dizer, uma atenção cultural, há uma atenção importante da população brasileira em torno desses grandes eventos. Havia e já há, quer dizer, há um crescente apelo, né, do ponto de vista
seja do olhar da mídia, seja do olhar da grande imprensa, das redes sociais, forte sobre de acompanhar esses processos. Eu acho que a gente aqui ouviu isso na parte da manhã, certamente o Juca falará sobre isso. Portanto, há um cenário bastante oportuno para que a gente possa utilizar esses mega-eventos como álibis, como grandes ganchos, né, para que a gente deixe um legado de maior transparência e maior integridade nas relações público-privadas. Se vocês me perguntarem, a gente tem isso hoje? Não. Estamos distantes disso ainda. Mas, de novo, queria pontuar alguns avanços, para que a gente possa depois discutir. O primeiro deles estamos trabalhando com isso, né, é que em cada cidade-sede, hoje, da Copa do Mundo, há comitês populares, comitês de organizações da sociedade civil, comitês que reúnem agentes do Ministério Público, entidades representativas de engenheiros, entidades de direitos humanos, de defesa do consumidor, que estão sentados já há mais de 2 anos, atuando num processo de diálogo e de ação local para a agenda que as interessa, do ponto de vista da sua ação de cidadania, com foco na Copa. As Olimpíadas ainda a gente tem uma distância maior, mas a Copa, esse processo é presente. Nós estamos trabalhando já há 2 anos num projeto que se chama Jogos Limpos, dentro e fora dos estádios. Eu acho que essa marca, né, de que o jogo tem que ser limpo dentro e tem que ser limpo fora, é essencial. E é antes do movimento Ficha Limpa. Então, a gente pode estar aí, estamos totalmente identificados com a ideia de que nós não queremos mais, né, ambientes onde a gente não tenha transparência e integridade. E zero é difícil, mas de baixo nível de corrupção. Esses 12 comitês estão funcionando nas 12 cidades, e eu vou dar um exemplo, é muito rápido, do que é que chegou para ficar. Primeiro, esses comitês atuaram nas eleições passadas nos municípios, e os 12 candidatos eleitos agora, e são prefeitos da cidade-sede, têm um compromisso público que está sendo monitorado, acompanhado, de um pacto pela transparência municipal. Eles estão comprometidos a criar mecanismos de maior transparência no orçamento público, de colocar em funcionamento os mecanismos constitucionais de consulta e participação da sociedade, aqueles lugares que já têm para aperfeiçoar esse processo, e de divulgar permanentemente em portais da transparência, em instrumentos de divulgação e de informação, as decisões e os recursos públicos utilizados para as obras, para as obras e os investimentos que estão sendo feitos na cidade, em torno da agenda e da matriz de responsabilidades da Copa do Mundo. Então, agora, esse pacto não significa simplesmente para olhar para esses dados que envolvem os mega-eventos, o mega-evento Copa do Mundo. Isso ficou, isso vai ficar, isso passa a ser um instrumento de controle social e de participação que envolve a Câmara dos Vereadores, envolve a sociedade civil e o compromisso dos prefeitos e prefeitas que foram eleitas agora em 2012. E fizemos, o ano passado, criamos um indicador, que é um indicador também que acreditamos que vai ficar como um indicador que deve ser utilizado pela sociedade, o Índice de Transparência Municipal. Quer dizer, pela primeira vez, organizamos uma série de informações e constituímos um índice para ver qual era a qualidade da transparência das informações públicas que a gente tem na cidade sede da Copa, utilizando para isso a observação e as informações sobre a matriz de responsabilidades das obras e dos investimentos feitos na cidade. Claro que nós tivemos um apoio fundamental, e aí nós temos que reconhecer o avanço que a sociedade brasileira alcançou nos últimos 3 anos, do ponto de vista de novos marcos regulatórios fundamentais para se consolidar processos democráticos, consolidar processos de integridade na relação público-privada, processos de transparência política e transparência em todos os atos jurídicos e do Estado. Nós tivemos
a partir de 2009, uma legislação que obriga todas as prefeituras do Brasil a ter um portal da transparência. Isso é fundamental. A experiência do governo federal com o portal da transparência da CGU, hoje é obrigação legal de todas as prefeituras do Brasil. Algumas fazem bem, outras fazem mal, e a gente vai ver um pouco isso aqui. Segundo, nós tivemos a aprovação da lei da ficha limpa, que se espraiou, de alguma forma, como conceito para gestões municipais. Secretários municipais, dirigentes municipais passaram a ser escolhidos também com o critério da ficha limpa. Ou por uma decisão do dirigente municipal, do prefeito, do governador, ou por uma legislação. E tivemos recentemente, fundamental, a aprovação, vai fazer agora, dia 16 de maio, 1 ano, a Lei de Acesso à Informação, que permite a qualquer um de nós, cidadãos e cidadãs, a acessarem qualquer informação do Estado que não infringe em segurança nacional, etc., ou então em questões pessoais. Tem lá as regras, e essa legislação nos ajudou muito, porque ao perguntar para as prefeituras aonde estavam as informações com relação à Copa, qual a qualidade dessa informação, como é que os processos para obtenção e disponibilização dessa informação foram realizados, nós nos apoiamos na Lei de Acesso à Informação. Portanto, qualquer um de nós aqui pode repetir esse processo. Eu vou mostrar para vocês, só rapidamente, o ranking que a gente construiu, porque aí o bacana é ver ranking, né? Uma tabelinha, tem uma tabelinha. A tabelinha é a seguinte. Bom, a gente criou 93 indicadores. Não vou entrar nesses detalhes técnicos, mas, fundamentalmente, a transparência é feita em base dessas 4 questões. Se os canais de informação existem, se funcionam bem, se fornecem todas as informações exigíveis e se permitem participação social. Para a gente, essas 4 perguntas respondem questões centrais da transparência de um governo, do Estado, de um município, com relação ao que a sociedade exige como informação. Passando aqui na frente. E aí, tem lá toda uma matemática, uma estatística, etc. e tal. Esse é o ranking que a gente obteve. Nós mandamos uma correspondência registrada para cada prefeito, ainda em exercício, ano passado, baseado na Lei de Acesso à Informação, desculpe, com 60 questões. Depois a gente vai ver quem respondeu e quem não respondeu. De qualquer forma, ao construir os resultados estatísticos daqueles indicadores, nós temos esse cenário de índice, né? De muita baixa transparência, um conjunto enorme de cidades-sede. Nenhuma delas passou de 20, ou seja, 20% desse índice de 100. E 2 cidades que se destacam, e as razões a gente vê rapidamente. Agora, isso é legal, porque todo mundo pode dizer, bom, mas isso é impossível de fazer, né? Não dá para fazer. Essa cidade de referência é uma cidade que mistura todos os indicadores positivos que estão aqui e constrói uma referência. Tudo é possível fazer. É possível ter um grau de transparência elevado, de participação e de informação. Pontos de destaque nesse processo, para Belo Horizonte e Porto Alegre. Porto Alegre tem portais, informações e uma boa quantidade de documentos, o que está aqui, e Belo Horizonte tem um conjunto bem organizado de informações num local fácil de acesso, né? Então, essas 2 situações dão uma pontuação nesse índice a essas 2 cidades. Agora, nós vamos fazer de novo esse ano. Vamos fazer esse ano novamente. Especialmente porque os 11 prefeitos eleitos das 12 cidades-sede, o DF não está incluído porque o DF não teve um processo eleitoral. Isso foi na mobilização eleitoral, né? A gente vai fazer agora com o DF, mas vamos aplicar novamente com o DF o mesmo processo. Esses prefeitos assumiram esses compromissos aqui. E esses compromissos serão monitorados, acompanhados, especialmente esse aqui. Incluir a identificação dos investimentos para as Copas nas peças orçamentárias. Isso não existe. Ninguém consegue achar onde é que está. Tudo bem que você tem a planilha do orçamento lá. Aliás, tem que ser em dados abertos, dados que a gente possa combinar, comparar, utilizá-los como uma fonte para análise, né?
não um bando de PDFs que as pessoas não conseguem fazer nada, muito nada com a informação. Então, com essa agenda aqui, nós estamos trabalhando nessa perspectiva, que no final do ano, os cidadãos das 11 cidades-sede e do DF possam ter acesso concreto às informações dos investimentos, a lei de acesso à informação vai funcionando, etc., etc. Para terminar, nós estamos coletando agora informações dos governos estaduais. Eles também têm uma participação importante aí no processo dos investimentos na Copa. De novo, utilizando a Copa como um gancho para saber e construir esse indicador de transparência que a gente tem aí, que pode ajudar. Esse é um legado que a gente acredita que podemos deixar permanente de um sistema de informação que a sociedade possa obter todas as informações dos recursos, dos investimentos, dos orçamentos públicos. E aí, só para dizer que nós estamos começando mal, né? Nós estamos começando mal porque o único Estado, depois de um ano de existência da Lei de Acesso à Informação, respondeu às nossas perguntas no prazo, o prazo que a lei exige, que é de 30 dias. Alguns passaram do prazo e outros ainda nem responderam, né? Mas estão começando mal. Os dirigentes dos estados não estão entendendo o significado dessa história. Bom, eu queria ter feito rapidamente isso, mostrar isso para vocês, para compartilhar essa ideia de que, novamente, nós estamos podendo, e acho que essa oportunidade continua existindo, mas ela precisa de maior engajamento. E aí a pergunta que o Carlos faz no começo, como o jornalismo, nesse processo aqui, né, tem o papel a cumprir, primeiro temos que reconhecer que muita coisa tem sido feita. Balanços importantíssimos, os principais jornais fizeram, balanços importantes das informações, análises dos processos da matriz de responsabilidade das cidades, acompanhando de perto as obras. Quer dizer, nós temos aí um trabalho importante do jornalismo brasileiro em torno do acompanhamento desse processo que envolve os 2 mega-eventos. Mas talvez a gente precise, nesse momento final, experimentar uma forma mais ativa de criar espaços mais permanentes com relação às questões que estão sendo tratadas, por exemplo, com relação ao acesso à informação, com relação aos investimentos. Cada vez aparece uma conta e uma contabilidade de quanto está custando a Copa. Acho que ninguém tem esse número. Mas, se a gente conseguir construir uma série histórica permanente, eu acho que isso vai ser fundamental para a sociedade acompanhar e poder atuar nesse processo. Então, há um desafio grande para o jornalismo de manter acesa esse processo investigativo e que relate o que está acontecendo, mas a gente tem que considerar também e reconhecer que há um avanço importante do que já foi feito. Obrigado, Caio. Juca. Boa tarde a todos. Queria agradecer também o convite, participar desse papo aqui com vocês, dizer desde logo que é sempre uma responsabilidade enorme a gente falar para uma plateia de estudantes, mas principalmente para uma plateia de jornalistas, principalmente quando alguns desses jornalistas você conhece, trabalha com eles, admira, e eles estão sentados no fundo esperando você falar uma bobagem, entendeu? Eu tenho aqui um professor, que é o Carlos Eduardo, né? Tenho um companheiro de Ciências Sociais da USP, e uns 4 ou 5 ou 6 perdigueiros que, se eu sair fora da trilha, eu realmente estou fuzilado. Queria dizer primeiro para vocês que essa cidade, referência a qual o Caio se referiu, fica ali pertinho da cidade, da Terra do Nunca, do Peter Pan. Principalmente quando a gente pensa como as coisas acontecem no Brasil. Eu gosto muito de um livro que quem não leu e se tiver interessado particularmente nessa questão, leia, chamado Soccernomics, que é de uma dupla inglesa, ele, Simon Kupfer, que é colunista de esportes do Financial Times, com um companheiro dele, que é um economista especializado em negócios do esporte,
de sobrenome polonês, daquela sopa de letras, eu nunca sou capaz, Szymanski, coisa desse tipo. Mas, enfim, saiu no Brasil, inclusive, pela editora Tinta Negra, em que eles fazem uma pergunta que me parece essencial para a gente tratar a questão dos mega-eventos num país, em qualquer país, mas particularmente num país como o Brasil. Eles fazem a seguinte pergunta: é função de um estadista fazer seu povo feliz por um mês que seja? Enfim, convidar o seu povo para uma festa? Eles acham que sim. E eu quero dizer para vocês também que eu acho que sim. Por mais que eu pareça um chato militante, eu também eu adoro uma festa. Agora, dizem eles, é necessário que esse estadista haja como tal. Diga para o seu povo: nós temos uma chance aqui de fazer uma festa durante um mês, chamada Copa do Mundo de Futebol, que estimula o amor próprio, que permite receber o mundo, que nos dá assim, uma sensação civilizatória muito interessante. Agora, isso vai custar 100 bilhões de reais. Nós até temos esse dinheiro. Vamos ter que segurar algumas prioridades, vamos ter que fazer isso, aquilo, outro, para receber o mundo. Vocês topam? Se o pessoal, como diz o outro, se o pessoal acharem que vale a pena, vamos lá, vamos fazer. Se o pessoal achar que não vale a pena, não vamos fazer. Consta que recentemente se fez alguma coisa parecida na Holanda em relação à Copa da Europa, e os holandeses preferiram não fazer. E dizem eles mais: o que é uma Copa do Mundo? O que é uma Olimpíada? É a oportunidade que você tem de fazer um grande anúncio do seu país, por um mês ou por 15 dias, correndo um risco: fazer um mau anúncio. A gente sabe, por exemplo, que Barcelona fez um ótimo anúncio de si mesma e da Espanha em 92. Atenas já fez um péssimo anúncio da Grécia e de si mesma. Montreal também não fez um bom anúncio de si. A Alemanha fez um ótimo anúncio de si mesma. Primeira Copa do Mundo na Alemanha unificada. A África do Sul, com todos os problemas muito parecidos com os nossos, sob o ponto de vista da imagem que deixou uma imagem positiva. E aí eu olho para o Brasil. E eu divido essa minha conversa em torno de 2 mega-eventos. Vou começar pelo mais simples, que certamente o Brasil não está e não deveria estar fazendo, que é a Olimpíada de 2016. Não há nada que justifique um país que sequer tem uma política esportiva fazer uma Olimpíada. Não há o que justifique. Essa coisa de dizer, não, mas isso estimulará que o Brasil faça uma política de esportes depois, isso é uma balela. Não vai fazer. Não fez até hoje, não será porque vai fazer uma Olimpíada que estabelecerá essa política. O Brasil até hoje não foi capaz de pensar esporte como fator de prevenção de saúde. O Brasil até hoje não foi capaz de democratizar o acesso à prática esportiva à população brasileira, que é uma coisa que está um preceito da Constituição. É dever do Estado promover esse acesso. Até hoje não fomos capazes. Há um dado impressionante da Organização Mundial da Saúde, de uns 15 anos atrás, deve estar ainda, de alguma maneira, atual. A cada dólar que você investe em acesso à prática de esporte, não estou falando de esporte de alto rendimento, estou falando em dançar, jogar amarelinha, tá? Mexa-se, atividade. Cada dólar que você investe, você poupa 3 em saúde pública. O Brasil, a gente sabe, o Ministério da Saúde no Brasil é o Ministério da Doença. É o ministério que corre atrás de alocação de médicos. Estamos falando hoje, né, em contratar médicos de Cuba porque está faltando médico. Não temos onde... temos uma péssima distribuição da população médica pelo país afora. É o país que até hoje não conseguiu debelar a dengue. E não olha para o esporte como uma prática de prevenção de saúde. E estabelece metas que chegam a ser ridículas. Vamos ficar entre os 10 primeiros no Rio de Janeiro. Ridícula, sabe por quê? Porque não faz sentido nenhum estabelecer essa meta. Não é importante para o Brasil ficar entre os 10 primeiros
das nações olímpicas. Há outras importâncias muito maiores que o Brasil deveria buscar e que o Brasil não está buscando, exatamente por não olhar para o esporte como deveria olhar. E se mais não fosse, a gente olha para o que aconteceu no PAN, a gente vê um orçamento que era de 400 virar 4 bi, praticamente. A gente vê uma série de superfaturamentos, uma série de irregularidades que houve durante os Jogos Pan-Americanos, todos eles registrados pelo TCU, que depois, brasileiramente, diz que, olha, os responsáveis mereciam até serem indiciados, eventualmente perderem seus cargos, mas como era uma coisa nova no Brasil, há muito tempo que o Brasil não organizava um evento desse porte, vamos atribuir a inexperiência e ninguém foi punido. Muito bem, não só ninguém foi punido, como boa parte das pessoas que fizeram o Rio 7 vão fazer o Rio 16. A começar do Capo, que pela primeira vez na história moderna das Olimpíadas, nós temos o mesmo homem que é o comandante do Comitê Olímpico Brasileiro ser o comandante da Olimpíada do Comitê Olímpico, do Comitê de Obras, do Comitê do Rio 16. Né? São coisas como o Brasil tem as suas especificidades, como a jabuticaba. Né? A mesma coisa na Copa do Mundo. Enquanto a França teve o Platini, a Alemanha teve o Beckenbauer, nós tivemos o Ricardo Teixeira e agora o Marinho. Né? O mesmo cara que preside a confederação é o mesmo cara que preside o comitê organizador. Muito bem. Então, a Olimpíada, para mim, é isso. Não há o que justifique. Nós vamos assistir de novo, em escala muito maior, né? Porque, lembremos, legados para a cidade do Rio. E eu quero deixar muito claro uma coisa. Sou paulistano, nascido na cidade de São Paulo. Não discuto um segundo sobre que, se havia uma cidade para receber uma Olimpíada no Brasil, essa cidade é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o cartão de visita do Brasil. O Rio de Janeiro, enquanto o Rio de Janeiro não voltasse a ser aquilo que a gente imaginava que o Rio seria nos anos 50, ou que chegou a ser nos anos 50, a imagem do Brasil não vai ser a imagem que a gente quer. Então, nada contra o Rio. E o que eu estou dizendo em relação à Olimpíada 16 no Rio, estaria dizendo em relação a se fosse em São Paulo, em Cuiabá, onde quer que fosse. Mas eu não tenho razão alguma e peço que alguém me dê um motivo para acreditar que a organização da Olimpíada será diferente do que foi a do Pan-Americano. Íamos despoluir a Baía da Guanabara, a Lagoa Rodrigo de Freitas, fazer o metrô do Galeão até não sei aonde, nada disso foi feito. Fizemos o conjunto aquático Maria Lenk, de fato, um pouco, como se diz, super planejado em relação às necessidades dos Jogos Pan-Americanos, mas caso o Rio venha receber a Olimpíada, lá já estará pronto o nosso conjunto aquático. E aí o Rio vai receber a Olimpíada e o Comitê Olímpico Internacional diz, olha, as provas de natação não pode ser aqui porque a capacidade de público é aquém da desejada. Então, vai jogar polo aquático no conjunto aquático Maria Lenk e vai se fazer um outro para receber a natação. O estádio de futebol até então mais moderno do país para receber as provas de atletismo está interditado, que é o Engenhão. E que ainda leva o nome do homem que acaba de renunciar para não ser pego, para não ser expulso da FIFA, como fez em relação ao COI. Então, para mim, a questão da Olimpíada é essa. Copa do Mundo é outra história. O Brasil pode fazer uma Copa do Mundo? É óbvio que pode. É óbvio que pode. Fez em 50, porque não pode fazer hoje. A África do Sul acaba de fazer, porque não pode fazer hoje. É o país mais vezes campeão do mundo. É chamado do país do futebol, embora não seja, muito mais do que nós é a Inglaterra, muito mais do que nós é a Argentina, mas ficamos com esse... eu sei que tem gente que não gosta que se diga isso, mas é verdade. Toda e qualquer pesquisa de opinião pública que se faça nesse país mostra que o primeiro contingente é de gente que diz que não se interessa por futebol, 25%, 26%. Depois vem o Flamengo, depois vem o Corinthians, depois vem o São Paulo. Você faz essa pesquisa na Argentina, o primeiro contingente é de torcedor do Boca Juniors, o segundo é de torcedores do River Plate, o terceiro é de gente que diz que não gosta de futebol. Na Inglaterra, então, nem se fala.
sem se dizer que a Inglaterra faz uma reverência ao jogo, que você percebe nos estádios ingleses, dos menores aos maiores, que a gente nem sonha em chegar perto aqui no Brasil. Mas, de todo jeito, o Brasil pode fazer uma Copa do Mundo. O que o Brasil não pode é querer fazer a Copa do Mundo da Ásia no Brasil, ou a Copa do Mundo da Alemanha no Brasil. E é isso que nós estamos, pelo menos em relação aos estádios, buscando fazer. E aí a sociedade tem que ser convenientemente avisada de que nós estamos fazendo verdadeiros absurdos. Nós estamos construindo um estádio em Cuiabá, onde futebol de primeira ou de segunda divisão não há. Estamos fazendo um estádio aqui em Brasília para 70 mil pessoas, onde futebol de primeira e segunda divisão não há. Estamos fazendo um estádio em Natal, que rigorosamente é muito maior do que as necessidades do futebol potiguar. Estamos fazendo um estádio em Manaus, onde também não há futebol de primeira e segunda divisões. Estamos fazendo um quarto estádio na cidade do Recife, onde já havia 3. E, de alguma maneira, tentando forçar que os 3 grandes para lá se dirijam, e já mais ou menos não, já acordado que o Náutico irá. Mas não se limita a isso. Não se limita a isso. Vai falar de novo o paulistano, o paulista, por sorte ou por herança paterna, além do mais corintiano. Nós engolimos, a sociedade brasileira, a sociedade paulista, engoliu que um estádio que há 50 anos serve o futebol mundial não serve para um evento de um mês para receber 5 ou 6 jogos, o estádio do Morumbi. E resolveu-se fazer outro estádio para o Corinthians, para se abrir a Copa do Mundo. Se nós vivêssemos na Alemanha, tudo bem. Vamos fazer um estádio novo. O Morumbi é o estádio ideal? Claro que não. É um estádio de 50 anos, é um estádio em uma série de aspectos superado, tem problemas, pontos cegos. Mas eu repito, nós estamos falando de um evento de um mês, estamos falando de 5 ou 6 jogos no máximo num estádio. Quando eu digo fazer a Copa do Brasil no Brasil, é a gente mostrar para o mundo o Brasil que nós somos. E não o Brasil que nós não somos. E não um Brasil com mega arenas, porque agora também é isso, não é mais estádio, é arena, mega arenas, e com o entorno que nós conhecemos, com os puxadinhos nos aeroportos, com soluções de João sem braço, como daremos, dia de jogo, feriado, para não ter congestionamento. Vamos usar os aeroportos militares para os voos fretados que vêm de não sei aonde, não sei aonde. Na África do Sul, talvez o estádio mais bonito que eu já vi na minha vida, eu sei que isso é uma questão de gosto, mas o estádio da Cidade do Cabo, que é uma cidade absolutamente imperdível, está subutilizado a tal ponto que já houve quem falasse em implodi-lo, porque a prefeitura não aguenta pagar a manutenção dele. E nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. E não vamos deixar para as 12 cidades aquilo que poderia ficar para sempre para essas cidades. Eu até acredito que no Rio de Janeiro, em relação à Olimpíada, o Rio terá ganhos. É das coisas mais cínicas que eu já ouvi, foi um dia o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nussmann, dizer que o PAN não deixou legado porque a ODEPA, a Organização Desportiva Pan-Americana, não exigia legados. Não, mas o senhor prometeu. Não, mas era uma coisa nossa, assim, que nós íamos fazer, não deu. Agora não, o COI exige. O COI exige, então teremos legados. E eu tenho até para mim que teremos, embora alguns deles mano militar, e não apenas no Rio de Janeiro. O que tem, e aí a nossa mídia não está cobrindo direito, isso está mais à margem da nossa imprensa, o que tem de gente sendo expulsa das suas casas, com casa marcada e máquina passando no dia seguinte, é uma grandeza. É uma grandeza. No governo popular, dito. É assustador que assim seja. O que já tem de documentário por aí, mostrando isso, a começar em Itaquera, continuar na zona do Porto do Rio, indo para Minas,
nas cercanias do Mineirão. É uma coisa de maluco. Casa marcada, no dia seguinte passa a máquina por cima. Aceite você ou não o valor de venda da desapropriação e mandando populações inteiras para 40, 50 quilômetros de suas casas. Ao arrepio da lei. Porque não perto das escolas ou dos locais de trabalho dos moradores que estão sendo despejados e expulsos dos seus lugares. Mas, enfim. Então, o fenômeno Morumbi dá muita medida do que se construiu em torno da ideia desta Copa, que é a farra dos empreiteiros, a farra de alguns grandes mega patrocinadores. E eu nem vou para a questão que é muito debatida de que o Brasil entregou sua soberania, que o Brasil permitiu que a FIFA mande no Brasil durante 6 meses, porque eu sou francamente adepto daquela ideia do que é combinado não é caro nem barato. Na hora que você aceita o caderno de encargos da FIFA, e a FIFA não te pede para aceitar nada, a FIFA não pede para ninguém se candidatar, você se candidata, a FIFA fala, você quer ser, olha, você tem que cumprir isso aqui. Você fala, eu topo? Top. Topou, depois não começa a reclamar que vai ter que vender cerveja no estádio, contrariado a nossa legislação, que os produtos vão entrar aqui sem impostos, porque está tudo escrito lá. Não tem por que discutir. Na verdade, é para inglês ver. É uma simulação. Porque está lá. E também, olha, a FIFA não está com o poder de vir com a Força Aérea FIFAL e bombardear a cidade do Rio e Brasília sem que as nossas baterias antiaéreas possam se manifestar. Não tem nada disso. Tá? Quer dizer, a Alemanha submeteu-se à mesma coisa, alguém acha que os Estados Unidos perderam soberania na Copa do Mundo de 94? Agora, o que os Estados Unidos não fizeram, por exemplo, foi construir um estádio novo para a Copa, os Estados Unidos. Ao contrário, adaptaram estádios de futebol americano, de beisebol, para a Copa do Mundo. Né? A França, 4 anos depois, parece que numa situação um pouco melhor que a nossa, com problemas básicos mais bem resolvidos, fez um estádio, o Stade de France. Eu cobri, e alguns companheiros aqui presentes, eu não vou entregar o Próspero, que é um pouco mais velho do que eu, nem o Jorge, que é bem mais velho do que eu, o Fabinho não. Eu fiz um jogo Brasil e Noruega, em Marseille, que no mesmo estádio onde o Brasil havia jogado a Copa de 38, 60 anos antes. Claro que não era exatamente o mesmo estádio. Mudaram a louça do banheiro, cabos óticos, fibra ótica, tudo direitinho. Mas não se mexeu na estrutura do estádio. Por que nós temos que fazer diferente? Por que nós estamos construindo 12? Basicamente, estamos construindo 12 estádios. Para quê? Que megalomania é essa? Por que não nos limitamos à ideia inicial das 8 sedes? Porque o Brasil é muito grande. É claro que o Brasil é muito grande. Mas alguém acha que o futebol amazonense vai receber um impulso porque vai haver lá 3 ou 4 jogos? E vocês já imaginaram o que será jogar em Manaus, do ponto de vista técnico? É uma maldade. Já imaginou se manda a Alemanha jogar em Manaus? Nós vamos jogar uma Copa, gente, que nós vamos ter temperaturas de 35 graus no Nordeste a 4, 5 em Porto Alegre, no mesmo período. Em nome do quê? De uma megalomania que nós não precisávamos. Então, o que eu lamento, é que eu adoraria estar aqui. Eu completei esse ano 43 anos de profissão, sei que não parece. Depois eu conto qual é o meu segredo, eu sou um esportista militante, o Jorge é testemunha. Ele... e não parece. Eles olham, que as pessoas me perguntam, mas você é mais velho que o Jorge? Eu sou. Só que ele levantava de manhã, tomava um fartíssimo café da manhã em Londres e ia lá para os jogos. Eu antes caminhava 50 minutos, fazia exercício. Então, fiquei assim dessa forma. Eu queria dizer da minha animação, 1 ano antes, 2 meses antes da Copa das Confederações, 1 ano e pouco antes da Copa do Mundo, né, de, enfim, estar cobrindo uma Copa do Mundo no Brasil. Eu garanto que vai ser uma festa.
Garanto que vai ser uma festa, não tenho dúvida nenhuma. O povo brasileiro vai receber essa Copa muito bem, vai deixar uma imagem muito legal, porque nós somos de festa. Mas está tudo errado. Nós estamos fazendo uma coisa que não há o que justifique se fazer desse jeito, sem se dizer tudo aquilo que o Caio já pregoou aqui, né, que fica ocioso eu repetir, né, da necessidade de que essas coisas todas sejam feitas de forma transparente, que aquilo que é dinheiro público, seja dito como tal, que a gente não invente mágicas de dizer, olha, incentivo fiscal não é dinheiro público, entendeu? A gente fica num confronto permanente com as autoridades, que é o seguinte, o confronto qual é? A constatação permanente de que o outro lado da mesa quer te enganar, quer te dar uma volta. E é claro que com alguma frequência consegue. E quando te dá essa volta, a sensação que eu tenho 3 dias depois, que percebo que tomei a volta, é que os caras ainda ficaram rindo, você é bobão. Ele acha que ele investiga qualquer coisa, enrolamos ele direitinho. Essa é a malandragem. Não era para fazer essa Copa, desse jeito. Era para fazer a Copa do Brasil no Brasil. Não vamos fazer. Vamos permanecer dizendo que não vamos fazer. Não temos, nós jornalistas, um grande aliado na TV aberta, porque há uma confusão no Brasil nessa área terrível entre comprar direitos de transmissão e ser sócio de quem vende. E do sócio você não fala mal, do sócio você não critica. Então vemos na TV aberta uma coisa que me preocupa e que eu chamo, sem querer personalizar, mas personalizando apenas como exemplo, a laifertização da cobertura da nossa programação esportiva na TV. Uma brutal confusão entre aquilo que é entretenimento e deve ser entretenimento, a hora do jogo, a transmissão, e o jornalismo, né? Coisa que os americanos resolveram há muitos anos. Uma coisa é o departamento de entretenimento esportivo, outra coisa é o departamento de jornalismo. Na hora do jogo, tudo que tiver direito. Acabou o jogo, entra o Jornal Nacional e diz, olha, mas o hambúrguer estava frio, a cerveja quente, o árbitro errou, houve evasão de quê, tinha cambista trabalhando. Devia ser assim. Mas não é essa, não é esse a mesma postura dos grandes jornais brasileiros, felizmente não é, ou mesmo dos grandes portais na internet. Então, eu acho que, nesse aspecto, está se fazendo um trabalho muito competente no sentido de informar a sociedade brasileira sobre o andamento das coisas na Copa do Mundo, sem o prejuízo de que, na hora do vamos ver, vai ter festa e vamos torcer para o Filipão conseguir o milagre que a gente não está conseguindo vislumbrar, mas quem sabe ele seja capaz. Mas acho que basicamente é isso, não é? Nós podíamos fazer uma Copa do Mundo brasileira. Estamos jogando fora essa oportunidade. Cabe a nós, permanentemente, dizer isso para a nossa sociedade. É isso. Obrigado. Obrigado, Juca. Comentários, perguntas? Poxa, bastante bom. Acho que aqui primeiro, depois de vermelho, lá atrás 2, aqui também. Boa tarde, eu me chamo João Bosco, sou da TV Brasil. E assim, pegando muito do gancho do que o Juca estava falando aí por último, a gente vê muito na nossa mídia matérias, cobertura das personalidades, do jogo, mas a gente só vê em nichos, no seu blog, no blog do Cruz, coberturas dos aspectos assim em torno do jogo, aspectos políticos, aspectos econômicos. Eu queria saber de vocês, por que vocês acham que isso acontece? Por que gera menos interesse? Por que não tem um público tão grande? E como fazer para poder equilibrar essa cobertura do jogo em si com a cobertura do entorno do que vem no jogo? João, eu vou discordar um pouco de você. Se você me fizesse essa pergunta, sei lá, 10 anos atrás, talvez, 15, eu diria isso mesmo. É que eu sou chato. O Cruz é outro chato. E nós somos chato para burro. E olha, quer saber? As pessoas se chateiam.
Isso aí não é exatamente o que as pessoas querem saber, não. Quer saber do gol, quer saber da contratação, quer saber quem está machucado. Tá? Isso, felizmente, mudou muito. Eu já tive assim, uma sensação, passei algum tempo na minha vida profissional com uma profunda sensação de solidão, tá? De estar dando murro em ponta de faca. Hoje, não tenho mais. Você abre o Estadão, em São Paulo, você vai ver as matérias do Jamil Chad e de Zurich, e você verá, e devidamente acompanhadas pelas sucursais do Estadão no Rio ou pela sede do Estadão em São Paulo. Você abre a Folha de São Paulo, você vai ver um bando de chato. Lá, teve um cara que já até andou dirigindo aqui a sucursal de Brasília, chamado Melquiades Filho, que virou a cobertura da Folha para coisa de bastidor, foi seguido pelo editor que o sucedeu, o Mariante, né? E agora a Folha até tentou dar uma levezazinha assim, maior com vistas à Copa do Mundo, mas logo percebeu que não era possível. E, para a sorte da cidadania, ganhou o Prêmio ESSO exatamente com acompanhamento dos últimos dias de Pompeia, lá do Ricardo Teixeira. Tá? O Globo, da mesma forma. Com todas as... Porque essa é uma das coisas que a gente, às vezes, tanto repete, e que vira verdade, e se você for examinar, você verá que não é tão verdade. Ah, bom, mas nas organizações Globo, zero de crítica. Pegue o Globo. Pegue o Globo e veja. Veja a série de matérias que o Globo fez agora há pouco sobre as Olimpíadas, mostrando a cidade olímpica, que não tem onde se treinar para a Olimpíada. Eu trabalho nessa rádio CBN, que é das organizações Globo. Eu falo rigorosamente o que eu bem entendo. Aquilo que eu estou dizendo aqui, eu digo na rádio. Daqui a pouco eu vou dizer, se houver um motivo que justifique. Entendeu? Agora, você dirá, bom, Juca, está legal, muito bem, parabéns, só que a Folha tem 300 mil de circulação por dia, mais ou menos a mesma coisa do Estadão, o Globo, que muito pouca gente lê jornal no Brasil, rádio tem lá a sua penetração, mas não se compara com a TV aberta. É a pura verdade. É a pura verdade. E aí a gente sofre, sem dúvida. Mas porque é confortável, é cômodo e digamos, é mais interessante. Olha, a justificativa é essa. O cara já, de má notícia, o cara já viu o noticiário político, o policial, o internacional. Agora, na hora que tratar de esporte, é um oásis. Tá? Com gente muito competente, profissionais de primeiríssimo gabarito, né? E aí vai levando. Eu lamento, mas é assim que é. Primeiramente, eu queria dar os parabéns ao Instituto Ethos. Eu acho que hoje a grande oposição no Brasil é a imprensa, a única que restou realmente. E eu queria comentar saber a opinião de vocês, quando o Ronaldo Nazário, o fenômeno, assumiu o comitê de organização da Copa do Mundo, a primeira frase foi uma frase, na minha opinião, sem precedentes. Copa do Mundo não se faz com hospital. Temos que, uma vez por todas, construir os estádios. E Copa do Mundo não se faz com hospital, não se faz com outras coisas, se faz única e exclusivamente com estádios. Se surgir um surto de dengue, por exemplo, no Nordeste, né, como ficaria realmente a imagem do Brasil? Então, eu queria saber de vocês a questão, se o movimento dentro da organização da Copa do Mundo se perdeu, óbvio, historicamente também, pelas próprias pessoas que estão encabeçando justamente a organização, né, desses grandes eventos. Eu me recordo dessa história. Como é que é o seu nome? É Nicolas. Eu me recordo desse momento, Nicolas, e vindo de alguém que precisou de forma tão específica de um atendimento de altíssima qualidade, quando teve os seus problemas físicos em campo, era de se lamentar. Né? Quer dizer, claro que... Agora, eu acho que o que a gente tem como essa Copa que o Juca disse que é a Copa que não é a Copa, que infelizmente é a Copa que o Brasil, não é a Copa do Brasil no Brasil, ela vai trazer essas situações. Quer dizer, ela vai trazer exatamente esses interlocutores e essas referências de lideranças, de formadores de opinião e de gestores do processo que têm
uma perspectiva de que a Copa tem que ser essa que está aí, que está acontecendo, da forma como está acontecendo. Além de haver uma coisa que nós estamos, muitas vezes, e aí a imprensa precisa também ter um olhar mais específico, mais uma lupa, né? Os conflitos de interesse que estão permeando permanentemente os papéis que as pessoas estão assumindo nos processos. Quer dizer, não dá, como ele bem lembrou, não dá para você criticar o sócio. Então, fique com o sócio, não se meta na outra parte da história. Você é sócio, pronto. Toque bem o seu negócio, tem todo o direito, organize, mas quando se está, ao mesmo tempo, estendendo o braço como um polvo, de que um negócio envolve e domina a referência de uma situação que é pública, bom, aí o conflito de interesse tem que ser especialmente visibilizado e denunciado, né? Então, acho que tem um... Eu queria só aproveitar para dizer uma coisa que nós também não conseguimos fazer a nossa Copa do Brasil no Brasil, com esse perfil, né? Porque, de alguma forma, nós temos que imaginar, eu tenho pensado dessa forma, não sei se vocês concordam, mas a FIFA é uma grande empreiteira que também hoje mexe com futebol, né? A sequência que a gente tem aí, África do Sul, Brasil, Rússia e Catar, é uma sequência de empreitada. E de pouco controle social. O Brasil ainda talvez tenha uns problemas aí no caminho que não estavam sendo esperados, a gente espera botar algumas pedrinhas. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar bastante esperto, né? Como é que... acho que na Inglaterra, se a Copa do Mundo não fosse na Rússia, fosse na Inglaterra, a única coisa que iam fazer é cortar grama, né? Porque não precisa fazer nada. Não precisa nada, é só cortar grama e instalar as equipes e jogar. Sabe quantos Isso não votos? é mais, né? Sabe quantos votos teve a candidatura inglesa? Não. Não? Da Inglaterra. Não, Nem 2. Não, teve 2. Um da Inglaterra e mais um. Parece mentira, né? Então, a dificuldade dos países realizarem as suas Copas do Brasil nos seus países é enorme. É enorme. Quer dizer, só é possível se você tiver esse histórico anterior aí que a gente teve na Alemanha e daí para trás. Esse cenário até 2022, do ponto de vista desses mega eventos que se reúnem em torno do futebol, dificilmente vão fugir dessa lógica da empreiteira, né? Nós temos 2 pessoas lá atrás e aqui depois eu sou Boa tarde, senhores. Queria dizer, Juca, a minha satisfação em estar aqui com você. Eu, como bom pernambucano, sou seu fã. Obrigado. E Não é torcedor do esporte. Calma, vou chegar lá. Sou um defensor seu, veementemente lá em Recife, porque, como torcedor do esporte, e as pessoas são emocionais, eu não sou torcedor, eu sou analista de futebol, e acho que você tem todo o direito de dizer que em 87 o campeão foi o Flamengo, como eu sei que foi, como eu acho que foi o esporte. Tá certo? Eu tenho que respeitar a sua opinião. Aproveitando o ensejo, digo que lhe acompanho desde a época do cartão verde, que você fazia com Flávio Prado, e não é puxa-saquismo a você, vejo você um dos poucos pessoas ligadas a futebol no Brasil que tem coragem de assumir certas posições. Tipo, campeonato estadual não tem mais sentido, você defendeu lá atrás o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Então, eu queria contar alguns fatos e depois eu vou fazer minha pergunta a você. Juca. Mas não muitos fatos, né? Não, Porque rapidinho. tempo, tá. Juca, você falou muito bem que lá em Recife nós temos 3 campos e foi feito um campo novo, a nova Arena de São Lourenço, e ninguém da imprensa de Pernambuco diz que o acesso ao campo é ruim, que esse campo, a tendência desse campo é ficar defasado, não vai deixar nenhum legado pós a Copa, quando o certo era tentar reformar algum campo, principalmente, talvez até o do esporte, que está para Recife, como Morumbi em São Paulo, o daqui no eixo Monumental, o Maracanã no Maracanã. Então, aí eu te pergunto, a imprensa brasileira, ela tem responsabilidade
quando eu digo a imprensa, não é só a paulista, carioca, não, do Brasil de norte a sul, tem responsabilidade para tocar este evento na magnitude que ele é. E desencadeando uma nova pergunta, é se eles serão preparados corretamente para responder os anseios da Olimpíada de 2016. Olha, primeiro deixa eu te dizer uma coisa. A nossa diferença essencial é que você acha que o Sport foi campeão de 87 e eu tenho certeza que foi o Flamengo. Isso posto, eu te diria que essa sua pergunta, provavelmente o professor aqui, Carlos Eduardo, responderia melhor do que eu. Eu tenho muita preocupação quando a gente fala genericamente da imprensa brasileira. Porque eu acho que o panorama de liberdade de expressão na imprensa brasileira é no eixo Rio-São Paulo, olha o que eu estou dizendo, no eixo Rio-São Paulo, e é outro bastante diferente, em alguns lugares quase o oposto do que se dá no eixo Rio-São Paulo. O coronelismo, em Minas Gerais, a gente sabe que a imprensa mineira, por exemplo, não faz 2 linhas de crítica em relação ao ex-governador e atual senador Aécio Neves. Goiás é um horror. O que se mata de jornalista, o que se ameaça jornalista em Goiás, não perde para o coronelismo do Nordeste, tão famoso, tão falado. Não é? Então, eu me preocupo porque eu não quero ser leviano e temo, às vezes, dar uma opinião que pareça um julgamento de uma situação que eu não sei como eu resolveria se eu tivesse no seu lugar trabalhando num jornal em Caruaru. Tá? Então, eu não sei. Eu não sei te responder. Eu acho que eu sei um pouco, que eu conheço um pouco do que a gente convencionou chamar da grande imprensa brasileira, né? Que é aqui nesse eixo, Rio-São Paulo. Porque aqui mesmo, no Distrito Federal, eu sei que a vida não é fácil para jornalista, né? Os que trabalham na imprensa local, não os que trabalham, evidentemente, nos veículos nacionais. Então, a minha tendência é te dizer, não, acho que não estão preparados. Acho que ninguém vai criticar esse projeto megalomaníaco do governador Eduardo Campos de fazer um estádio onde ele está fazendo, quando podia, na minha maneira de ver as coisas, reformar o estádio do Santa Cruz, não o do Sport, porque acho que era mais fácil transformar o Arrudão num estádio para receber a Copa do Mundo. Mas que fosse a ilha, que fosse. Agora, fazer um novo é que não precisava. Né? Como não precisava em São Paulo fazer um novo, porque em São Paulo você tem o Morumbi. Quando eu fiz a alusão ao Morumbi, me esqueci de dizer, o Morumbi sempre foi palco de jogos da seleção brasileira, de jogos de Copa do Mundo, das eliminatórias. O Morumbi recebeu decisões de Libertadores, não apenas do São Paulo, Palmeiras decidiu lá, Santos decidiu lá, Corinthians não, porque não ligava para esse torneiozinho, até ano passado resolveu ganhar e ganhou lá no Pacaembu. Mas é a mesma coisa. Agora, em São Paulo você diz isso, o Estadão diz isso, a Folha diz isso, a Rádio Jovem Pan diz isso. Não acontece nada com quem disse. As pessoas ouvem. Pode vir um cartola querer contestar, mas ninguém é ameaçado por causa disso. Nas demais cidades brasileiras não é bem assim, infelizmente. Tem outro aí atrás que quer fazer, né? E depois passamos aqui para frente. Boa tarde a todos. Juca, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Certamente, quase todos aqui, talvez um ou outro amigo seu não seja teu fã, né? Alguns palmeirenses, alguns são paulinos, mas, enfim, eu sou teu fã. Até porque tua voz é a voz dos descontentes. Eu queria fazer aqui uma confissão, eu não sou jornalista, eu não sou envolvido com a imprensa, eu sou um cidadão comum que fui convidado, e ao saber que você seria um dos palestrantes, fiz questão de comparecer e trazer aqui a voz do cidadão, vamos dizer assim, a voz do consumidor. E eu, como consumidor, eu tenho uma reclamação a fazer à imprensa de um modo geral, a imprensa esportiva, que é o do que nós estamos tratando aqui.
A imprensa esportiva, você foi muito feliz quando disse que o Brasil tem condições plenas de fazer uma Copa do Mundo no Brasil, mas não uma Copa do Mundo da Alemanha no Brasil. Isso é muito real mesmo, isso é uma verdade absoluta. E a minha reclamação é a seguinte: por que a imprensa, tão bem informada, que tem noção disso, não evidencia e continua fazendo esta cobertura maciça de uma Copa da Alemanha no Brasil tão cheia de vícios, tão cheia de defeitos, que não vai trazer legado algum? E por que a imprensa insiste nesta cobertura, sendo que poderia fazer uma cobertura não levando em consideração quanto pior, melhor, mas para fazer justamente esta correção de que tantas coisas piores nesse país, né, como saúde, educação e segurança, poderiam estar melhor, e aí sim fazer uma Copa do Mundo no Brasil, do Brasil. Veja bem, amigo, eu acho que de alguma maneira já respondi. Eu acho que a imprensa tem feito isso. Quer dizer, eu não sei exatamente onde você vive, que tipo de veículo você lê. Eu te digo, posso te dizer com absoluta convicção, os leitores do Estadão, da Folha, do Globo, acompanham isso de perto, sabem dos atrasos, sabem do superfaturamento, sabem dos orçamentos que estão estourando, sabem que o Maracanã ia custar 800, já está em 1.200, que o estádio do Corinthians ia custar 680, já está em 1 bilhão, que a Fonte Nova ia custar 600, custou 1.200, que o aqui de Brasília está atrasado pela 4ª vez. Sabe, a imprensa tem publicado isso. Talvez você sinta falta, eu volto a dizer, de ver isso na TV aberta. Da insistência e de fazer este Mas a coisa da insistência... dueto, que seja uma ou duas vozes, cabeças pensantes, eu entendo se tornarem uma multidão, e você não vê isso. Vê um Juca, vê um ou outro... Mas veja bem, às vezes também eu acho que a gente atribui ao outro, né, uma responsabilidade maior do que ele tem. É um pouco uma coisa que me preocupa. A gente tem um pouco a tendência de querer ser herói com o pescoço alheio. Eu não tenho essa tendência. O que eu acho é o seguinte: será por deficiência da nossa imprensa? Talvez seja, não estou dizendo que não é. Que nós somos um povo tão incapaz de se mobilizar pelas nossas questões, que quando a gente se mobiliza, a gente sabe que o que a gente consegue, foi nas diretas, foi no impeachment do Collor, mas temos uma brutal dificuldade, né, de nos mobilizar, provavelmente fruto de uma sociedade que viveu interrupções do processo democrático tantas vezes no seu processo histórico mais recente. Não é? É a imprensa que teria que fazer este papel. Eu sei o que você diz da repetição, né? O Silvio Santos se deu bem na vida repetindo, né? Eu te confesso que eu mesmo me preocupo muito com a minha chatice, porque eu, às vezes, acabo de escrever uma coluna e digo, mas eu já escrevi essa coluna 15 vezes. Só mudei um pouco as palavras, mas estou batendo na mesma tecla. Acho que alguém tem que fazer isso. Sem dúvida, acho que alguém tem que fazer isso. Mas eu também entendo que não pode ser só isso. E que certas coisas ditas uma vez, ditas uma segunda vez e demonstradas uma terceira vez, também muda a página e troca o assunto. Em última análise, responsabilizar a imprensa pela nossa imobilidade, eu não sei se é justo. Eu gostaria de te ouvir, aliás, sobre isso. Eu vou falar. Vamos passar para esse aqui, mas eu vou tentar falar um pouquinho sobre o que você disse, porque eu tendo a concordar um pouco com você e com o Juca também. Pode parecer que é tucanice, mas não é. Quando eu era ombudsman da Folha, eu falei muitas vezes o que você falou. Eu achava que a Folha tinha que ser mais insistente, mais repetitiva nas grandes questões.
E a Folha, muitas vezes, inclusive nesse assunto, eu era ombudsman quando saiu a definição da Olimpíada. E a Folha abriu aquele Brasil ganhou, e eu fiz uma coluna especialmente dizendo até a Folha entra nessa coisa, que maravilha que o Brasil ganhou, viva o Brasil é o máximo. Eu, como Juca, não vejo nenhum sentido em fazer a Olimpíada no Brasil. Mas, então, eu acho que, às vezes, o jornal pode eleger um assunto e ser muito repetitivo. No entanto, como diz o Juca, isso não vai necessariamente resolver problema nenhum, porque a imprensa não tem esse poder todo. Muita gente, a maioria absoluta das pessoas, acha que a imprensa, a televisão, tem poder de tudo, pode fazer qualquer coisa. Não é verdade. Cientificamente comprovado que não é verdade. Todo mundo diz, foi a imprensa que derrubou o Nixon. Não foi a imprensa. Foi a imprensa e o judiciário, foi a imprensa e o Congresso, foi a imprensa e a sociedade. Foi a imprensa que derrubou o Collor? Não foi a imprensa. Foi a imprensa e a sociedade, foi a imprensa e todos os outros agentes. Alguns assuntos mobilizam a sociedade, não sei por quê, outros não. E, às vezes, mesmo quando a sociedade se mobiliza, também não resolve. A Folha e outros foram muito insistentes na questão da Direta Já. Todo dia o jornal saía com manchete para a Direta Já, uso amarelo pela Direta Já, mobilizou a sociedade, certo? Ajudou a mobilizar a sociedade. A sociedade se organizou e, mesmo assim, as diretas não saíram, porque perdeu no Congresso. Não é? Então, essas coisas são todas muito complicadas. Eu concordo com você. No entanto, a imprensa também não pode ser insistente em todos os assuntos. Quer dizer, não cabe na página do jornal, nem no tempo do Jornal Nacional, você dar manchete todo dia para Copa do Mundo, falta de hospital, escola ruim, insegurança. Você não faria outra coisa, você não noticiaria nada e, mesmo assim, não daria. Você não pode dar 5 manchetes todo dia no mesmo lugar, porque não cabe, só cabe uma manchete por dia. Então, o jornal tem que eleger seus assuntos. E ele pode eleger os assuntos certos e os assuntos errados. Eu acho que seria meio absurdo qualquer jornal todo dia ficar dando manchete. Olha o atraso das obras da Copa, olha o roubo na Copa, olha não sei o que na Copa. Podia até ser, eu acho que seria útil, mas não dá para todo jornal, todo dia, ter todos os assuntos na manchete. Vamos à última aqui, que a gente vai ter, infelizmente, que encerrar, que o papo está ótimo. Oi. Boa tarde, Juca. Boa tarde, Caio. Eu só quero abusar um pouquinho, fazer uma pergunta para o Caio e 2 para o Juca. Para o Caio é o seguinte, um pouquinho. Eu sou professor de Educação Física, estou aqui representando o Uniceub, e a minha pergunta para o Caio é no aspecto se, nessa participação efetiva que o Instituto Etos busca, de transparência, se há uma relação com a escola, no aspecto da educação, se sim, qual é essa relação com a escola? E, Juca, se tudo isso que você falou, desse desalento de organização e tudo, se para você sente surpresa, isso. A pergunta é simples. Você sente surpresa? A outra é um pouco mais difícil. Nesse aspecto que você falou da invasão da FIFA, tem um jornalista, um blogueiro chamado Rica Perrone, que fala que isso está indo até no aspecto técnico. Não é o Rica Perrone do UOL, é o outro Rica Perrone. Até no aspecto técnico, por exemplo, na diminuição do campo obrigatório com a FIFA. O Maracanã já não tem as dimensões que tinha antes, assim como o Mineirão. E essa influência técnica, o que você acha nesse aspecto também da FIFA? Bom, não. Nossa atuação tem envolvido no processo organizações que trabalham com educação pública, mas não. Nós não temos um foco específico no trabalho de educação. O que a gente está deixando, eu acho que a gente está construindo, é um conhecimento que, sistematizado, se transforma num conhecimento multiplicável. Portanto, caberá aos agentes públicos e educacionais, aos formadores, às escolas, a se apropriarem dessas informações e fazer dessa metodologia, utilizá-la para o aprendizado. Mas nós não temos um foco específico no aprendizado. Não, surpresa nenhuma, né? Quer dizer, eu ficaria surpreso se fosse o inverso. Se as coisas todas estivessem correndo direito, com transparência, gastando-se o que se deveria gastar. E no outro dia tinha uma notícia de um estádio novo na Espanha, não sei exatamente, talvez do Betis, não sei. Mas, enfim, um estádio com uma belezinha de um estádio para 30 mil pessoas. Espanhol em Barcelona, isso, não é isso? 250 milhões de dólares custou o estádio. Não, 250 milhões de reais.
125 milhões de dólares. Você fala, mas por que será que a diferença é tão brutal de um estádio? Mas mesmo aqui, em São Paulo, o estádio do Palmeiras está sendo feito a um custo muito mais razoável. Tá bom, não é padrão FIFA, que não exige exatamente essa medida do gramado. Poderia ser maior, né? Tem medidas mínimas, médias e máximas. Todo mundo aproveitou, já que está reformando, para ganhar espaço, padronizou-se. Né? O Morumbi vai ser o estádio que vai ficar com o maior gramado do Brasil. Pode ser uma vantagem amanhã para o São Paulo. Os times iriam jogar lá e acharam que o gramado é grande demais. Mas, enfim, eu volto a dizer para você, eu não diabolizo a FIFA. O Caio tem toda a razão. O Caio usou a expressão corretíssima. A FIFA é uma enorme empreiteira. Sem dúvida. É direito dela. Ela é uma multinacional, com sede na Suíça. Você quer trabalhar com ela? Você vai lá e diz, FIFA, eu quero trabalhar com você, quero fazer um evento com você, quero ter uma festa contigo. Ela falou, tá bom, que condições você aceita essas? Você é capaz de cumprir? É o papel dela. O problema está em quem vai lá se oferecer. E se oferece de maneira... se entrega. Não faz nem um biquinho. Não, entendeu? Aí, velho, não reclame depois. Engravidou a moça. Paciência, casa. É isso. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Juca. Obrigado, Caio. Uma salva de palmas para os dois, por favor.